Você já se perguntou como atravessar os momentos difíceis da vida? Sabe, aqueles dizem que as forças parecem esgotadas e a esperança parece tão distante? A gente tem que lembrar e se apegar à palavra de Deus, porque ela nos ensina que a fé é o alicerce que nos sustenta. É através da fé que nós conseguimos enxergar além do problema, além do caos, além das lágrimas, além das dores que sentimos. E é por meio dela que a gente consegue confiar em Deus. Mesmo quando o meio ou o cenário que a gente está vivendo ou passando, ele nos diz ou nos mostra totalmente o contrário. A fé, ela não pede para a gente ignorar as dificuldades. Ela vai nos dar força para enfrentá-las. É através da palavra de Deus que ela nos vai lembrar o seguinte, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente entrega as nossas lutas ao Senhor, a gente descobre que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, e o nosso socorro bem presente nas angústias, como podemos encontrar em Salmos. Todos nós passamos ou enfrentamos momentos difíceis. Todos nós sabemos que é uma perda, passamos por dúvidas, lutas que parecem sempre, às vezes, até intermináveis. São nesses momentos que às vezes surge aquela pergunta pra gente: onde é que está Deus? E a resposta a gente encontra na fé. Aquela força que nós consideramos invisíveis, mas que nos conecta ao Criador, nos conecta a Deus. Mesmo quando tudo ao redor parece que vai desabar. Nós conseguimos ver em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ela nos lembra o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que nós não somos guiados pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Deus é Ele quem está no controle. Mesmo que a gente não possa ver Deus, nós sabemos que Ele é quem está trabalhando por nós. Devemos lembrar também de homens importantes, como Abraão, que confiou em Deus quando foi chamado a deixar tudo que conhecia para seguir rumo ao desconhecido. Ou lembrar também de Moisés, que enfrentou o faraó e conduzia um povo inteiro para a liberdade, confiando na promessa que Deus tinha para ele. Lembrar de Maria, que mesmo diante do desafio imenso de gerar o Salvador do mundo, ela declara: eis aqui a serva do Senhor. É justamente essa fé que ela nos leva a declarar o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade ele não fala das nossas forças, mas sim da força de Deus agindo sobre nós. E são as dificuldades, elas podem nos fazer até questionar, mas também são essas dificuldades que nos dão a oportunidade de crescer, de nos aproximarmos de Deus. Como a gente pode ver em Tiago, capítulo 1, versículo 3 a 4. Sabendo que prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Talvez hoje você esteja enfrentando tempestades, talvez até o futuro pareça incerto, ou as respostas que você tanto espera ainda não chegaram. Mas a gente tem que lembrar que Deus, Ele não nos abandona. Ele nos convida a descansar em suas promessas. Tanto que Ele diz pra gente: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A fé, ela não vai eliminar nenhum problema, mas sim, ela vai nos dar coragem para enfrentá-los. Ela é um lembrete constante de que maior é o que está em nós do que está no mundo. Hoje, a gente tem que escolher confiar, crer em Deus. Deus, Ele está escrevendo uma história linda na sua vida, mesmo que agora pareça difícil de enxergar. Ele é um especialista em transformar cenários de dor em testemunho de vitória. Por isso, não desista, não devemos desistir. Deus, Ele vê cada lágrima sua, Ele ouve cada oração e age no tempo certo. A gente precisa crer que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que a fé seja um farol que ilumine os momentos mais escuros. Lembre-se, com Deus até o impossível se torna realidade.